gente vai falar um pouquinho sobre a importância da gestão de mudança especificamente, que é algo tão difícil na instituição. Uma pequena advertência que eu faço no começo da nossa apresentação, né, que é super importante, até porque a gente fale abertamente alguns assuntos, é que essa é uma obra totalmente de ficção e que qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência não intencional. Então, se os senhores notarem alguma semelhança com uma realidade, ou de uma organização que vocês conhecem, ou da própria organização que pertencem, é mera coincidência e não foi proposital, garanto. E aí a gente vai conversar um pouco sobre o Ministério Público do Estado de Majestosa, conduzido pelo Procurador-Geral de Justiça, o Dr. Adroaldo. Para quem não conhece, né, tem um promotor de justiça em Santa Catarina, o Dr. Eduardo Sens dos Santos, que é romancista também, já escreveu alguns romances jurídicos, e fala a história. Então, quem quiser conhecer a biografia, existe um livro chamado Adroaldo de Majestosa. Aqui, nós já conhecemos o Adroaldo como Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado de Majestosa. E ele foi no evento da Expojude, ano passado, e ele ficou muito assustado quando um maluco subiu no palco e disse que o Ministério Público de Majestosa acabaria no ano 2040. Ele ficou horrorizado. Ele falou, meu Deus do céu, o que a gente faz se o Ministério Público acabar? Quem é que vai pagar meu subsídio? Quem é que vai comprar o leitinho das crianças? E ele ficou apavorado. E ele, então, resolveu contratar uma consultoria de gestão de mudança, mas no processo de contratação, ele queria ser convencido que, de fato, mudar era algo inteligente e pediu citações de pessoas importantes que o convencessem que mudar, de fato, é algo inteligente. E aí a consultoria de mudança que ele contratou trouxe duas grandes referências. A primeira é de Heráclito de Efeso, que diz que a única constante é a mudança. Essa é uma frase que é muito utilizada por uma das grandes referências minhas. Amigo de Leandro, Murilo Gun, que ele citou, qualquer um queira estudar criatividade e mudança, né? Recomendo que conheça, escute e fale muito sobre o que Murilo fala. E o Heráclito talvez seja mais conhecido por uma outra frase, aquela frase que é citada em muitos casos, de que a pessoa não pode nadar no mesmo rio duas vezes, porque quando a pessoa voltar para o rio, ou ela estará diferente, ou o rio estará diferente, ou os dois estarão diferentes. Porque ele defendia que a única constante da nossa vida é a mudança. E depois teve um outro rapazinho um pouquinho mais conhecido, né, nos nossos tempos atuais, que cunhou uma frase que também é dita muito, que o conceito de insanidade é fazer a mesma coisa e esperar que aconteçam resultados diferentes. Isso quem falou foi Albert Einstein, e aí a consultoria falou isso para o Dr. Adroaldo, ele falou, tá aí, me convenceu. Então vamos contratar a consultoria e vamos entender como que se aplica a mudança no Ministério Público do Estado de Majestosa. Então ele contratou a consultoria de mudança, né, que se preparou para ir lá, e fez um diagnóstico sobre a mudança. E vocês não vão acreditar no que a consultoria identificou naquele Ministério Público. Ela identificou um alto índice de resistência à mudança, com uma dificuldade que, naquele Ministério Público, muitos membros entravam na instituição com 25 a 30 anos, ficavam até os 75, e a partir de 2, 3 anos de casa, eles já sabiam dizer uma frase, mas sempre foi assim? Mas eu prefiro o papel? Mas será que vai dar certo? Então, eles identificaram um fator que é muito grave para a mudança e para a inovação, que é a resistência à mudança. E aí, quando que o Ministério Público de Majestosa muda? Quando há uma força externa impondo a mudança. Quando o Conselho Nacional do Ministério Público cria uma resolução, quando vem uma lei do pacote anticrime e cria uma resolução, e pasmem que ninguém aqui vai acreditar. Quando a consultoria foi no Ministério Público de Majestosa, não tinha definido, isso foi mês passado, né, para a gente entender, a estratégia para lidar com a homologação de arquivamento dos inquéritos policiais quando o ministro Fux decidir que ele de fato tem que ser feito no Ministério Público. Agora, mês passado, fevereiro de 2023, o Ministério Público de Majestosa ainda não sabe como vai reagir a essa mudança. Está esperando o ministro Fux decidir, para daí ver como vai reagir a mudança, uma mudança que está anunciada já há alguns anos, para vocês verem como é um Ministério Público muito diferente dos nossos. Também faltava algo muito importante, né? A governança e planejamentos claros de mudança. Como as mudanças só ocorrem por fatores externos, ou majoritariamente por fatores externos, não existia alguma área responsável
por medir essas mudanças, planejar essas mudanças e verificar a necessidade de novas mudanças. É basicamente um estágio que a consultoria identificou, e nós vamos trabalhar mais ali na frente, que é o estado do caos, em razão da falta de dispêndio de tempo e de recursos para pensar em mudanças. E aí a instituição acabava sendo impulsionada para mudar, como eu falei, só para fatores externos. E, por fim, a falta de uma liderança efetiva. Muito embora o Dr. Adroaldo, no seu discurso de posse, tenha dito que o lema da sua campanha seja inovação para o cidadão, de Majestosa, a equipe dele acho que não entendeu o recado. Porque quando havia alguma ideia surgindo de mudar algo, de inovar algo, faltava um patrocínio que bancasse a ideia até o final. Ou porque é muito caro, ou porque é muito difícil, ou porque vai tirar votos na próxima eleição. Sempre havia algum momento em que a mudança era freada e não havia nenhuma liderança, como existem em vários ministérios públicos, como é o caso do Dr. Estical, no Mato Grosso do Sul, como é o caso do meu chefe lá em Santa Catarina, está aqui o Dr. Luciano, que patrocine e banque essa mudança, que, como a gente falou, não é algo natural, é algo que a gente, a todo momento, tenta evitar, muito embora ela seja quase que impositiva em algumas situações. E aí o que a consultoria identificou exatamente foi o estágio, e levou isso ao doutor Adroaldo, do caos. E quando fala em caos, fala no seguinte sentido: a instituição existe, ela é resistente à mudança, e ela só muda por fatores externos. Vem uma nova lei, vem uma resolução do STF, vem uma nova tecnologia, e aí é uma correria para se adaptar numa instituição que se baseia mais em vencer pendência do que pensar em tendência. É claro que, no dia a dia, as pendências existem, mas as tendências também existem. A gente precisa encontrar o equilíbrio entre pendência e tendência para que a gente possa vencer ambos de forma adequada. E aí, o que a gente fala do caos, né? Algumas formas de classificação da mudança, isso, para quem é da área de administração ou tecnologia aqui, é algo muito próprio do pessoal de direito, que a gente inventa classificações para depois poder cobrar no concurso a classificação, né? É essa mudança que é uma mudança centrípeta, né? Que vem de fora para dentro. Não existe algo organizado de mudanças que surgem ou surjam, né, dentro da instituição. Então, é o que foi identificado do caos. E o que a consultoria sugeriu ao doutor Adroaldo? Identificou que o caos era o estágio onde o Ministério Público de Majestosa estava e onde ele queria chegar. É o ideal que a gente pense numa mudança impulsionada, esse seria o estágio da inovação. Mas o que a consultoria falou é para o doutor Adroaldo não se preocupar de pular do caos para uma mudança impulsionada. Ninguém muda de uma instituição resistente à mudança, para não usar alguma palavra um pouquinho mais dura, para uma instituição que é o Google do setor público, para a Estônia. Ninguém muda do dia para a noite, e nós, do sistema judiciário, o sistema de justiça, somos o que há de pior na resistência de mudança. Acaba uma pandemia, como o Paturi falou, e há uma grande vontade de voltar para a audiência presencial, com os mesmos requisitos antes da pandemia, mesmo a gente tendo testado por 2 anos um modelo exitoso. E aí, por muitas vezes, a gente volta para uma loucura, que parece insanidade. Eu gosto muito de pensar um exercício, quando esse tipo de palestra é feita em workshop, numa carta, uma viagem ao futuro de todos nós, numa carta de aposentadoria que eu escreveria falando do que eu tive vergonha do meu serviço na época. A gente, para fazer um exercício do que eu preciso mudar. Se eu conseguir fazer esse exercício do que eu escreveria na carta de aposentadoria do que eu tinha vergonha, eu, por exemplo, escreveria que eu tenho vergonha ainda de, num caso de substituição de uma comarca distante 100 quilômetros da outra, eu tenho que me deslocar para outra comarca para fazer uma única audiência, em prejuízo das audiências da minha comarca, sendo que eu tenho mecanismos tecnológicos que permitem que eu participe das 2 audiências, em momentos distintos, por videoconferência. E o que a gente está vendo agora, como o Paturi bem falou, é essa vontade, essa força absurda, né? Assim, inimaginável, de voltar a questões que antes da pandemia a desculpa era de que não eram testadas, e agora, depois da pandemia, algum pretexto que para mim é completamente injustificado.
Então, o que a consultoria disse para o Dr. Adroaldo é que, para pular do caos para a impulsionada, a gente passaria por uma fase de mudanças governadas. Nessa fase de mudanças governadas, ainda há uma majoritariedade das mudanças centrípetas, mas elas passam a ser governadas. Então, quando o Poder Legislativo Federal edita o pacote anticrime, há uma área específica que pensa em mudanças, que planeja as mudanças, comunica as mudanças e implementa as mudanças. Essas são fases básicas que a gente vai tratar mais na frente, mas essa é a mudança governada. É uma mudança em que existe o mapeamento e o gerenciamento das mudanças estratégicas para a instituição. Mas a governança vai um pouco além. Não só das mudanças estratégicas, é interessante que a instituição também mapeie as mudanças, não necessariamente as estratégicas, mas que estão ocorrendo. Mudanças de sistema não diretamente afetam essa atividade fim, mudanças de processos. As mudanças precisam, sobretudo, ser bem comunicadas. Então, quando as mudanças passam a ser governadas, com planejamento mais claro, e a gente começa também a monitorar as mudanças internas, a gente passa do caos para uma instituição que tem uma gestão de mudança governada. A partir do que eu governo a mudança, eu posso pensar no impulsionamento da mudança. Nessa última etapa, aí sim a gente passaria para uma fase em que a gente tem um claro planejamento da mudança e tem também, pela estimulação da cultura da inovação, uma vontade que a mudança não só ocorra por força centrípeta, mas também por força centrífuga, ou seja, que a gente promova a mudança de dentro para fora. A gente não precisa esperar que o legislativo edite uma lei, que venha uma nova tecnologia, a gente está constantemente mudando e aprimorando serviços. E aí o que a consultoria falou para o Dr. Adroaldo é que a liderança dele é muito importante, que a liderança da equipe que o cerca é muito importante, para que a frase do sempre foi assim seja trocada por 3 letrinhas, 3 letras muito simples, que a partir da implementação da cultura da mudança impulsionada, deveriam ser ditos por membros e servidores todos os dias na instituição. São 3 letras, fácil de dizer, né? Esse é um caso que, se falar inglês, é mais extenso, né? É EC. IC. E aí, saindo um pouquinho do Adroaldo de Majestosa, indo para um exemplo que eu vivenciei quando eu ainda era promotor de justiça, um dia voltarei a sê-lo, mas quando eu ainda era, eu atuava na defesa dos direitos das pessoas com deficiência na comarca de Maravilha, e o meu gabinete não era acessível. Na época tinha procedimentos físicos, isso deve ser 1970, cheio de escaninhos. E aquilo me incomodava muito, porque eu fazia reunião com o presidente da Associação de Pessoas com Deficiência na sala de audiência do fórum. E aí eu conversava com a equipe. Até que a estagiária de ensino médio na reunião falou assim: doutor, eu que trabalho aqui colocando os documentos nas pastas de arquivo, enfim. Eu acho que é muita classificação, porque aqui a gente tem 5 municípios, então tem meio ambiente no município tal, infância do município tal, saúde do município tal. E só eu que trabalho com o procedimento físico. Na época a gente já trabalhava com os procedimentos digitalizados. Se a gente botasse tudo isso no escaninho e tirasse 2 desses armários da sala, e foi suficiente para a sala virar acessível. Porque os fatores que foram permitidos ali foram o do IC e o empoderamento de todo mundo poder participar da solução. Porque o que a consultoria falou para o Dr. Adroaldo é que ela ajudaria a implementar a cultura da mudança, mas não as mudanças. Porque quem sabe o que mudar na TI, lá do MPDFT, é o Lula e a equipe dele. Ninguém vai chegar de fora e dizer o que ele precisa mudar. Quem sabe o que precisa mudar na logística do Ministério Público do Mato Grosso do Sul não é uma consultoria. A logística sabe. A gente tem muito a desculpa do tempo, a gente tem muita desculpa do sempre foi assim, mas e se a gente implementasse, como a consultoria sugeriu para o Dr. Adroaldo, a cultura da mudança impulsionada, em que a criação de estruturas de inovação é super importante para isso, a comunicação, para encorajar o IC. Se todos nós dedicássemos algum tempo do nosso dia a dia para pensar o IC, repensar o processo,
repensar, eu faço assim, mas e se eu fizesse assim? Aí a gente passa do caos para a cultura da mudança impulsionada, que também congrega, né, a parte da governança, e aí a área que planeja, a área que governa todas as mudanças, não só tem a governança das mudanças estratégicas da alta direção, mas também está mapeando as pequenas mudanças, porque, através da estrutura de inovação, ela induz essa mudança, ela impulsiona essa mudança, ela encoraja essa mudança, e ela mapeia essa mudança, porque essa mudança pode ser replicada de uma organização para outra, de um órgão para outro dentro da instituição. E esse slide aqui, eu faço uma referência incompleta, porque quem me mandou foi o Rodrigo Brellinger, que é o nosso gerente de Ciência, Dados e Inovação, quando ele estava fazendo o curso da ENAP, mas que revela exatamente o que era o Ministério Público de Majestosa, antes da contratação da consultoria, e o que a consultoria pretendia, junto com o Dr. Adroaldo, que passasse a ser. Antes da consultoria, por não ter uma governança muito clara das mudanças, tudo recebia igual atenção. Não existia uma priorização. As aspirações eram vagas, havia gestão de crise. Mudou a lei. Como é que a gente vai fazer? Tem que mudar o processo, tem que mudar o sistema. Vai demorar 8 meses para a empresa entregar. 8 meses der tudo certo, né, Gustavo? Assim, se for o processo limpo, 8 meses. Avaliações tardias, suposições, lentidão, foco no presente. Estou sempre preocupado com pendências, eu estou sempre trabalhando com pendências, eu estou sempre trabalhando na crise. Discursos vazios e anúncios. Para uma gestão de um governo por rotina, com prioridades claras, especificação do que é sucesso, monitoramento constante. Quando eu faço a mudança, eu monitoro a mudança, porque pode ser que ela já precise de uma nova mudança. Para daí, então, passar por um governo mais claro. E aí os elementos para governar a mudança, eu já falei de algum deles, planejar a mudança, independente de qual seja, comunicar claramente a mudança, principalmente para os impactados. Pode parecer evidente, mas em Majestosa não se fazia isso, às vezes mudava um processo e as pessoas não sabiam, começavam a abrir chamados, e desesperadamente. Implementar a mudança, a comunicação é prévia, né? E depois o monitoramento, a sustentação, para que já se pense no próximo estágio da mudança ou na evolução. Então, esses são os elementos para governar, que seria o segundo estágio da mudança, né? E o último é o impulsionamento, a priorização das mudanças pela direção, e aí a gente vai ver um pouquinho mais adiante, né? Como que eu priorizo? Eu tenho que priorizar a partir do valor que a mudança vai agregar, e não porque está na minha cabeça que essa é a mudança mais importante. A difusão da cultura da inovação e a liberdade do IC, que nós já conversamos, o desenvolvimento de habilidades e competências para estimular a colaboração de esforços, e por último aqui eu falo do papel dos laboratórios de inovação, porque eu brinco que em alguns anos a gente unificou o nome dos GAECos, e eu sei que algumas das unidades já têm estruturas de inovação criadas que não são nome de laboratório. Eu defendo a unificação por um único motivo. O laboratório tem o nome, por que ser laboratório? O laboratório é a área de experimentação, é a área do erro, é a área de exercer o método científico, de criar uma tese, criar uma hipótese, testar ela pequeno, confirmar ela, escalá-la ou descartá-la, e assim a gente evitar grandes projetos mal sucedidos. A importância dos laboratórios de inovação é fundamental para uma cultura de mudança, para uma gestão de mudança bem implementada. E aí, indo já para o final do que a consultoria orientou, o Ministério Público de Majestosa, e aqui que foi o maior choque da consultoria, eles sugeriram a criação de uma instância de governança de mudança. E aí o Dr. Adroaldo chamou a equipe e falou, não, nós já temos o SET e temos um comitê de inovação. A consultoria perguntou, com que frequência se reúne? Reúne para quê? Perguntaram em Majestosa. Não, reúne para governar as mudanças de TI, reúne para governar as mudanças de inovação. Acho que a gente vai ter que começar a reunir, então. Então, eles descobriram que não era só criar a instância de gestão. Depois, eles criaram uma cadeia. A consultoria disse, olha, é interessante que vocês criem uma cadeia de valor para saber qual é o valor que vocês entregam para a sociedade e aí saber o que vocês precisam melhorar para que o valor aumente. Como o Paturi disse, e depois acho que a Luciana complementou, nós temos que ser essenciais. A tecnologia, gente, é algo que ignora a legislação. O fato do Ministério Público estar previsto na Constituição, não precisa nem mudar a lei, Paturi.
A tecnologia ignora a lei. Quantos taxistas se mobilizaram para aprovar leis municipais ou estaduais proibindo o Uber? O Uber ignorou. O Airbnb tentaram proibir, a tecnologia ignora. Se alguém fizer o valor melhor que o nosso, a gente pode proibir o quanto quiser. Ele se instala na Argentina e presta serviço no Brasil online. Por isso que é uma aberração, como o Leandro falou, esse projeto de lei de inteligência artificial que só vai afastar as empresas do Brasil e elas vão prestar serviço no Brasil ganhando dinheiro fora. E aí eles falaram, olha, cria uma cadeia de valor para entender quais são os valores que vocês querem entregar para a sociedade e aí vocês vão entender quais são as mudanças que são prioritárias para vocês. Aí alguém lá da equipe do Dr. Adraldo falou assim, a gente já tem uma cadeia de valor, mas nossa área de planejamento não sabe usar. Aí a consultoria também identificou que, olha, não basta ter a cadeia de valor, vocês têm que usá-la efetivamente. A definição das prioridades para a gestão, isso geralmente está definido nos planos de gestão institucional, mas elas, infelizmente, algumas vezes mudam diariamente, e aí tem que ficar claro para a gestão. Quando ela tem prioridades bem definidas e surge uma nova prioridade, ela precisa dizer qual é a prioridade que vai sair da esteira. Os nossos recursos são finitos, não são infinitos. Se eu tenho 2 esteiras de produção de prioridade, né, Laércio? Se eu quiser botar uma terceira, eu tenho que tirar uma das 2 que está na esteira. Essa é uma dificuldade muito grande das nossas gestões, da gestão das nossas instituições. Então, clareza da prioridade é o melhor caminho para a efetividade da mudança. A criação de um programa de gestão de competência e capacitação contínua, e aí a equipe do Dr. Adraldo falou, não, doutor, nós temos uma gestão de competência também já implementada, ganhou prêmios nacionais, internacionais. E aí a consultoria perguntou, quantos servidores já foram realocados em razão do programa de gestão de competência? E a resposta foi 0. Programa academicamente muito bonito, aparentemente, então o Ministério Público Majestosa tinha mais uma tarefinha. E, por último, a criação de estruturas de inovação. Isso é algo que eu incentivo muito, criação de comitês estratégicos de inovação, como a gente está acompanhando o processo lá no Ministério Público do Amazonas, está sendo muito bem conduzido pelo Dr. André Lavareda, criação de laboratórios de inovação, justamente para estimular a cultura da mudança. Os laboratórios eles ganham uma licença poética, errar no Ministério Público, falava isso com o Jairo ontem, errar no Tribunal de Contas é muito grave, porque a gente fiscaliza, a gente aponta o dedo para o erro alheio, então quando a gente vai fazer algum projeto dentro de casa, a gente fala que não pode errar, porque senão o prefeito vai errar também, e aí vai dizer para o doutor Paturi, mas eu errei, mas tu também errou, então a gente tem muito medo de errar. Vamos criar espaços seguros para errar. E aí a importância das estruturas de inovação, e a gente vai falar um pouquinho com a turma que conduz a inovação no dia a dia, porque quem conduz a inovação no dia a dia em Santa Catarina, que é o Rodrigo que está aqui, a gente vai entender um pouquinho como a gente faz isso. E aí, falando um pouquinho do que a consultoria orientou, já encaminhando para o final, como a inovação também não é inventar a roda o tempo todo, né? O doutor Daniel Lima, lá do Inova, fala muito bem isso, a Larissa está ali representando. Eles pegaram uma cadeia de valor que já estava pronta de outra instituição e entenderam quais são as atuações do Ministério Público de Majestosa, os valores que o Ministério Público entrega para a sociedade e quais são os processos que executam para entregar esses valores. E aí a consultoria sugeriu eles escalonarem uma métrica para definir como pontuar os processos que agregam mais valor, e a partir daí eles sabem quais são os processos que têm maior prioridade de mudança. Então, se eu tenho um processo que numa escala de 0 a 100, ele está escalonado em 96 pontos de entrega de valor e outro tem 40 pontos de entrega de valor, parece evidente qual dos dois deve ter prioridade de mudança. E como se faz a mudança? Mapeando o processo, identificando como é atualmente, quais são as soluções, quais são os problemas, pensando a mudança, comunicando a mudança, implementando a mudança, governando a mudança. A gente tem aqui uma especialista nisso, que faz isso brilhantemente com o KR, inclusive, que é a Sabrina. Então, quais foram as lições aprendidas pelo Dr. Adroaldo lá no Ministério Público do Estado de Majestosa? Ele lançou o programa de gestão de mudança, afinal de contas, é sempre bom lançar um novo programa, e a frase que ele falou foi, e aí ele já aprendeu até a pesquisar sobre mudança, ele foi pesquisar uma frase de John Kennedy, que disse que a mudança é a lei da vida. E aqueles que olham apenas para o passado ou para o presente irão com certeza perder o futuro. É isso que Paturi alertou e que nós temos alertado. Se a gente ficar olhando para o passado, para o sempre foi assim, o que o Paturi está me incomodando, se eu já estou aqui há 30 anos, faço igual, deu sempre certo. Por que ele quer mudar? Ele quer mudar porque ele quer que o Ministério Público continue sendo essencial, não só a justiça, mas principalmente a sociedade brasileira. Então, ele definiu que acabou, sempre foi assim, que ninguém da equipe dele mais poderia usar a frase sempre foi assim, que deveria todo mundo usar a frase IC,
instituiu a mudança como principal valor da sua gestão, com 2 objetivos: a rápida adaptabilidade às mudanças centrípetas, ou seja, como a mudança vem de fora, a adaptação rápida, e também o fomento para que houvesse uma mudança centrífuga difusa, para que todo mundo se sentisse à vontade para fazer o ICTI, não só a gestão, mas todo e qualquer setor, inclusive quem está na efetiva ponta. E eles têm realizado um workshop recorrente, que eu falei aqui, em que, de vez em quando, eles se reúnem para falar: hoje, se você viajasse para o futuro e fosse escrever uma carta para você do passado, do que você sentiria vergonha da sua profissão? Tem 2 jeitos fáceis de saber o que a gente quer mudar e o que a gente não quer mudar na instituição. O que a gente não quer mudar, geralmente está relacionado ao valor. Se você não sabe o que é o valor, a minha esposa é promotora de justiça e ela tem dificuldade com conceitos de gestão. E esses dias, o nosso filho de 4 anos perguntou para ela assim: mamãe, o que você faz? E ela falou assim: a mamãe trabalha com a polícia, ela tem atuação criminal, e ajuda a polícia a identificar bandidos e prender os bandidos. Eu falei: tu acabou de dizer qual é o valor da tua profissão. Tu soube identificar, sem conhecer nenhum conceito de gestão, qual é o valor do teu trabalho. Então, isso tu não vai mudar. Agora, fala para ele do que tu tem vergonha na tua profissão, que é aquilo que tu quer mudar. É aquilo que, às vezes, tu não para mudar. O que tu escreveria, né? E aí, fazendo aqui um manifesto para o pessoal de TI, o setor público com resistência ao híbrido de TI não vai reter os talentos de TI, porque o setor privado oferece isso e oferece pagamento, a efetividade não segura mais servidores. Todos nós estamos vivenciando isso. E aí, a partir de agora, o que o doutor Adroaldo fala todos os dias quando encontra alguém nos elevadores do Ministério Público Majestosa é: e o que você está pensando em mudar hoje? Muito obrigado.